eu compro um celular porque ele vai reproduzir MP3, vai fazer fotografia, mesmo que a imagem dessa câmera que tem no celular, a qualidade é muito baixa, em geral, mas eu preciso que ele tenha inúmeras funções, mesmo que eu continue usando só as duas primeiras, que é fazer e receber chamadas. Então, o professor tem que ser um mediador para esse cenário, né? E ele também tem que ser um mediatizador, ou seja, transformar o máximo possível dos conteúdos formais escolares em linguagens que remetem às tecnologias ou linguagens midiáticas. E aí é o exemplo que eu falei antes, por exemplo, da utilização do programa do Chaves. Ou então você produzir materiais com os alunos, produzir materiais em sala de aula. E isso custa muito pouco, porque essa tecnologia está em qualquer, ou na maioria dos equipamentos, dos computadores, que permitem que a gente possa editar um vídeo, que a gente possa criar um podcast e colocá-lo junto a um blog, né, que aí permite um acesso de muito mais pessoas a esses materiais, e daí por diante. O que eu percebo é que a falta de preparo e a falta de estrutura para orientar os professores pode alienar os docentes e isso vai prejudicar também o aluno, porque muitas vezes vai ficar perdido. Você falou a história do idoso, do Jaimito. Então o idoso, o professor mais velho, e aí? Como vai ser a relação dele com isso? Se ele não conhece e se ele não é preparado para conhecer e administrar bem essas possibilidades? É o que a gente já viu em projetos anteriores, principalmente com utilização da televisão, de filmes, por exemplo, em sala de aula. Então, em geral, pela não capacitação dos professores, os filmes eram mera ilustração, ou serviam para tapar buraco, ou para ocupar um tempo, né? E hoje a gente tem isso com a informática. Em algumas escolas, isso não está nem claro o que as pessoas querem fazer dentro do universo escolar com a tecnologia. Algumas escolas ainda mantêm, por exemplo, uma disciplina chamada Informática e Educação. E o que os alunos adolescentes de 14, 15 anos vão ver nessa disciplina? Vão ver o funcionamento do computador, vão aprender a utilizar o editor de texto. Isso eles sabem desde os 5 anos de idade, 6 anos. E aí vira uma frustração, porque esse adolescente, ele na casa dele ou na lan house, ele interage com pessoas de diferentes países, ele participa de jogos online, né? Ele mesmo não sabendo inglês, ele consegue interagir, então ele tem uma dinâmica totalmente diferente. E aí chega em sala de aula, volta àquele formato, ou seja, o equipamento está ali, mas nós continuamos tendo as mesmas práticas que tínhamos se ele não estivesse. Então, reforço o que eu falei antes, é capacitação, e a capacitação começa por onde? Para discutir a relação que os indivíduos têm com os meios tecnológicos. Eu só posso pensar as possibilidades do meio tecnológico se primeiro eu refletir os pré-conceitos que eu tenho sobre aquele meio. Então, pessoas com mais idade, no caso então professores, como tu citou, eles têm uma rejeição, porque dizem que não tem mais idade para aprender a usar aquilo e daí por diante. E os mais jovens têm um fascínio. Tem fascínio e tendo fascínio, eu acho que a máquina é o fim, não é um meio. Então, a capacitação é essencial para primeiro repensar a relação que os indivíduos, e daí nesse caso os professores têm, que esse aparato tecnológico, né? Para depois sim eu poder levar para a sala de aula. Se não está bem resolvido para mim, se eu acho que o computador é o que há de mais maravilhoso e vai reproduzir, fazer a aula para mim, ou eu acho que o computador é a coisa mais assustadora, como eu posso pensar dentro daquele conceito amplo de tecnologia, então pensando tecnologias da comunicação e tecnologias organizadoras, né, uma didática, como que eu vou pensar uma didática se por um lado eu acho que ele é tudo de maravilhoso e outro grupo acha que é o que há de pior no mundo, né? Então,
antes de se pensar o uso ou os usos, tem que se refletir a relação que nós, como indivíduos e como professores, temos com esses meios, com esses suportes, para a partir daí sim pensar estratégias e realizar algum trabalho em sala de aula. Muito bem. Então, João, para concluir isso aí, então você acredita que é possível sim aplicar essas novas tecnologias de uma forma honesta, segura e que realmente traga uma evolução para o estudante e também para o professor? Com certeza, não há como voltar desse caminho, né? Mas só vai possibilitar um avanço, uma melhoria efetiva quando as pessoas que forem utilizarem, primeiro tiverem a refletirem sobre o papel desse meio tecnológico. Então, há uma série de iniciativas que já deram certo e continuam dando certo em torno do uso de meios tecnológicos. Tem sido muito utilizado, por exemplo, para a educação inclusiva. Quando a gente pensa, por exemplo, um podcast, a gente está dando acesso a inúmeras pessoas que têm deficiência visual a um conteúdo, né? Mesma coisa com relação com alguns softwares que auxiliam os cegos a utilizar o computador. O DOSVox é um dos mais populares. Então você possibilita que ele adentre tanto o universo educacional e posteriormente o universo profissional, né? Porque ele vai estar qualificado, vai poder responder às demandas que a função vai exigir. Mas, acima de tudo, é pensar, é refletir a nossa relação com esse meio, né? E a gente não está fazendo... eu acabo, volta e meia, me deparando com algumas situações. A última vez que eu fui ao cinema aqui em Natal, uma sala de cinema, tinha uma senhora, sala toda escura, utilizando o notebook dentro do cinema. Então, vejam como as tecnologias estão ocupando, e a gente não percebe, estão ocupando os espaços. Caramba, se eu vou a uma sala de cinema, eu vou para ver o filme. E o pior, como aquela claridade que era emitida pela tela incomodava as várias pessoas, porque a sala estava escura. Assim como você está no cinema e as pessoas atenderem o telefone celular ou fazerem ligações, né? Então, é terrível isso. Antes de pensar o que a gente pode fazer em termos educacionais, seja formal, seja informal, com esses meios tecnológicos, eu tenho que pensar que relação eu tenho com eles. E, acima de tudo, tentar escapar desse imperialismo tecnológico, de eu me adaptar a qualquer exigência. Caramba, eu estou no cinema, se eu não desliguei o telefone, funciona o telefone lá e alguém me ligou, eu estou no cinema. Né? Realmente. A pessoa que espere. João, infelizmente o tempo é curto, nosso tempo acabou. Queria lhe agradecer sua instigante palestra, isso teria pano para manga a gente falar muito mais. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Alan. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Tá bom. Você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá.